Isso aí, rapaziada, meninas, vamos começar, vamos terminar esse assunto, vamos concluí-lo. Então é o seguinte, nós sabemos que na Assembleia Constituinte de 1823 nós temos a formação de vários grupos políticos, vamos destacar dois, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro é composto, nós vimos, pelos liberais moderados e pelos liberais exaltados. Por que os liberais, tanto moderados como exaltados, estão unidos nesse momento? Porque eles tendem a uma oposição ao partido português. Eles tendem a se opor o que o partido, o que o grupo político chamado facção portuguesa pretende. Vamos trabalhar algumas características deles. Os liberais moderados defendem, nesse momento, uma monarquia constitucional. Então, o Brasil deve se organizar de forma monárquica e constitucional. O poder do Dom Pedro, a questão do poder do rei, o rei, Dom Pedro I, o seu poder deve se submeter ao parlamento. Então, eles são liberais do ponto de vista político, defendem uma monarquia constitucional e que o poder do rei seja limitado pelo poder do parlamento, portanto, pelo legislativo. De que maneira? Este parlamento caberia aos parlamentares, à Assembleia Geral, a escolha de um primeiro-ministro. A escolha do chefe de governo. Os liberais moderados defendem uma monarquia constitucional em que o poder real se submete à Assembleia Geral, se submete ao Parlamento. Uma vez que caberia à Assembleia Geral, ao Parlamento, a escolha de quem vai governar o país de fato. Então, por exemplo, um primeiro-ministro. Com isso, teríamos a limitação do poder real. O rei existe, teria suas funções, mas o poder de governar caberia a uma pessoa, alguém escolhido pelo parlamento, que seria o chefe de governo. Já os liberais exaltados, que também defendem uma monarquia constitucional, que também defendem que o poder do rei deva se submeter ao parlamento, que caberá também ao parlamento a escolha do chefe de governo. Só que os exaltados destacam também a questão do federalismo, que nós vamos aprofundar nas próximas aulas. Os liberais exaltados defendem que as províncias, que seriam hoje os estados brasileiros, têm uma independência, uma autonomia, em relação ao governo central. Nós vamos aprofundar isso aqui nas próximas aulas. Então, os liberais exaltados, monarquistas constitucionais, querem submeter o rei ao parlamento, uma vez que cabe ao parlamento escolher quem governa, então não seria o rei a governar o país. Só que eles aprofundam a questão do federalismo. Os liberais exaltados aprofundam a questão da autonomia das províncias em relação ao governo central. Somos um único país formado por 20 províncias, mas deveria se dar às províncias autonomia em relação ao governo central, como, por exemplo, cada província teria o direito de ter a sua própria Assembleia Legislativa, fazer leis para as suas próprias províncias, escolher o seu próprio governante, o presidente de província, conseguindo, de certa maneira, uma autonomia em relação ao governo central. O governo central governa o Brasil como um todo, mas as províncias deveriam ter a capacidade de governar-se a si próprio, a partir de um presidente de província, fazer as suas próprias leis através de uma Assembleia Provincial, estabelecendo assim uma autonomia em relação ao poder central.
É um assunto que a gente aprofunda muito ao longo do primeiro reinado, ao longo da regência e ao longo da primeira década do segundo reinado, porque é uma das principais discussões e debates políticos que nós temos nessa época e que geraram tantas instabilidades em torno da organização do Estado brasileiro. Tá legal? Muito bem. Entre os liberais há uma diferença. Temos os liberais moderados exaltados, porque têm posições diferentes. Os liberais moderados não querem essa autonomia das províncias em relação ao governo central. Então há um debate político entre eles. Mas por que os liberais moderados exaltados estão unidos numa única bancada, o chamado Partido Brasileiro? Porque nós temos uma outra bancada chamada Partido Português, ou a chamada facção portuguesa. O Partido Português defende no Brasil também uma monarquia constitucional. Também uma monarquia constitucional. Então defende também a figura do rei de uma Constituição. Mas defende que dentro dessa monarquia constitucional, o rei, no caso aqui Dom Pedro I e os seus sucessores, uma vez que nós vamos ter estabelecido no Brasil uma monarquia hereditária, ele é que deveria ser o chefe de governo. Ou seja, em outras palavras, ele, o rei, é que deveria ser o governo brasileiro. Ele, o rei, é que deveria governar o Brasil. Portanto, ele, o rei, é que deveria ter nesse momento mais poderes. Inclusive mais poderes em relação ao próprio parlamento, em relação ao próprio poder legislativo e também judiciário. E não permitir que as províncias tenham uma autonomia, uma relativa autonomia em relação ao governo central. Ou seja, nós percebemos que no Partido Português, que também defende uma monarquia constitucional, mas com um rei extremamente forte, nós percebemos aqui uma tendência a se manter uma estrutura monárquica que já existia em Portugal. Nós sabemos que em Portugal a estrutura política era absolutista, apesar de nesse momento, em 1822, Portugal já ter uma Constituição aprovada pelas Cortes. Mas você tem uma tendência de o Estado português, estudado nos séculos anteriores, ser um Estado de tendência centralizadora. Tá legal? Esse debate entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, essas tensões entre esses dois grupos, levam a uma série de debates políticos dentro da Assembleia Constituinte. O rei começa a participar desses debates. Ora, vamos ser óbvios. O rei Pedro I, que proclamou a independência do Brasil em 1822, através de um grupo político, articulado através de um grupo político, pretende no Brasil uma monarquia centralizadora. Pretende no Brasil uma monarquia em que ele, Dom Pedro, seja o rei e o governante do Brasil. Então há uma tendência do Dom Pedro de se aproximar do Partido Português. E há uma tendência do Dom Pedro passar a fazer críticas ao Partido Brasileiro. Uma crítica ao liberalismo dentro do Partido Brasileiro. E aí você começa a ter também a figura do Dom Pedro presente, mesmo ele não estando na Assembleia Constituinte, participando diretamente da formulação do anteprojeto constitucional de 1823, mas a sua figura política a sua figura política o tempo todo é extremamente fundamental, é extremamente presente, muito forte. Em que isso vai dar? Há uma tendência nesse momento, dentro da Assembleia Constituinte, de se debater um anteprojeto constitucional. Então nós temos aqui um anteprojeto constitucional sendo debatido. Nós temos aqui um anteprojeto constitucional sendo debatido. O relator desse anteprojeto constitucional chama-se Antônio Carlos de Andrada e Silva. Ele é o relator do anteprojeto constitucional. Este projeto constitucional não é uma Constituição. Só se tornaria uma Constituição a partir do momento em que ele for aprovado. Historicamente, esse anteprojeto recebe, entre aspas, o nome de Constituição da Mandioca. Porque um dos debates aqui dentro é em relação ao voto. Voto esse que tende a ser censitário. E fazia-se um cálculo a partir da produção de mandioca em 150 hectares de terras. É só um simbolismo. E eu vou colocar o nome Constituição da Mandioca entre aspas, porque ela não é uma Constituição. É um anteprojeto que sequer será aprovado. Então nunca evoluirá para uma Constituição.
O anteprojeto constitucional, que tem como relator Antônio Carlos Vidrado, está sendo debatido na Assembleia Constituinte entre vários grupos políticos, mas principalmente entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Este anteprojeto constitucional de 1823, ele tende para o lado dos liberais, que conseguem ter uma maioria em relação ao Partido Português. Então, o anteprojeto de 23, ele tem que estabelecer no Brasil uma monarquia constitucional, em que o rei se submeterá ao poder do parlamento e caberá ao parlamento a escolha do chefe de governo. Isso desagrada Dom Pedro I. Por isso, Dom Pedro I cada vez mais se aproxima do Partido Português e cada vez mais passamos a ter essa polarização entre Partido Português e Partido Brasileiro. E o Dom Pedro, participando desse debate, ficando cada vez mais ao lado do Partido Português e cada vez mais fazendo críticas ao Partido Brasileiro. Portanto, o próprio Partido Brasileiro fazendo críticas ao Partido Português e ao próprio Dom Pedro. É o debate, é a discussão que nós temos. Desse debate, nós vamos ter como fato histórico culminante o dia 12 de novembro de 1823, quando Dom Pedro I, em uma atitude que poderíamos considerar como centralizadora e autoritária, ele dá ordens para que essa Assembleia seja fechada. Quando Dom Pedro manda fechar a Assembleia Constituinte de 1823, é para que esta Assembleia não aprove o anteprojeto constitucional, que tendia à limitação do seu poder. Então ele quer evitar a aprovação de uma Constituição que o coloca como um rei em termos de poder bastante limitado. É a noite da agonia. Então, no dia 12 de novembro de 1823, Dom Pedro dá ordens para que se feche. Teremos o fechamento da Assembleia Constituinte. É a chamada Noite da Agonia. Noite da Agonia, 12 de novembro de 23, a Assembleia Constituinte está fechada. Uma vez fechada, uma vez dispersada, o anteprojeto não foi aprovado. Então ele nunca chegou a virar uma Constituição. Então o nome Constituição de Mandioca é apenas uma referência. Beleza, galera? Tranquilos? O fechamento da Assembleia Constituinte no final de 1823 impede que tenhamos uma Constituição nesse momento. O Brasil, como um país que se organiza em pleno século XIX, após a Revolução Francesa, ideais iluministas, período napoleônico, não pode se organizar como um país sem uma Constituição, correndo o risco do Dom Pedro ser acusado pelos seus inimigos, inclusive de ser absolutista. Então nós temos aquele debate, Dom Pedro é ou não absolutista? Dom Pedro tem uma tendência autoritária, Dom Pedro tem uma tendência centralizadora, portanto Dom Pedro tem uma tendência absolutista, mas ele sabe que não tem como governar o Brasil como um rei absolutista, como seus antepassados governaram Portugal ao longo da dinastia de Bragança. Há de se fazer uma adequação ao Estado brasileiro, um novo momento histórico. Então o Brasil será constitucional. Mas por que não o Brasil ser constitucional delegando vários poderes ao Dom Pedro como governante? É o que a gente vai bater um papo agora aqui na sequência. O ano de 1823, novembro, se encerra e entramos no ano de 1824. Neste ano de 1824, Dom Pedro, sob pressão para a aprovação de uma Constituição, convoca um Conselho de Estado. Este Conselho de Estado, formado por 10 pessoas, escolhidos, adivinhem por quem? Por Dom Pedro I. O Conselho de Estado, formado por 10 pessoas, escolhidas por Dom Pedro, obviamente, pessoas próximas a Dom Pedro, aliados de Dom Pedro, são brasileiros, são nascidos no Brasil, mas têm uma formação jurídica na Universidade de Coimbra. Então você vai estudando o passado histórico dessas pessoas e você vai percebendo a aproximação deles com Dom Pedro, com a própria monarquia, e de uma monarquia de uma tendência mais centralizadora. Caberá ao Conselho do Estado
por essas 10 pessoas escolhidas por Dom Pedro, esses 10 conselheiros vitalícios, a preparação agora de um anteprojeto constitucional. Não vamos nos esquecer que quem preparava esse anteprojeto era a Assembleia Constituinte, deputados escolhidos para fazerem isso. A Assembleia essa que foi fechada. Agora cabe ao Conselho de Estado, essas 10 pessoas, preparar um anteprojeto constitucional. Este anteprojeto constitucional não é uma Constituição, é um projeto. Só se tornará uma Constituição no momento que for aprovado. Quando que ele foi aprovado? Foi aprovado em 25 de março de 1824. Quem é que aprovou o anteprojeto preparado pelo Conselho do Estado em 25 de março de 1824? Dom Pedro I, que naquele momento governava o Brasil. Portanto, naquele momento exercia o papel executivo. Por isso que nós dizemos que essa aprovação por Dom Pedro I em 25 de março desse anteprojeto, ele está outorgando a Constituição. Ela será outorgada, porque ela não passou pelo crivo de uma Assembleia Constituinte, de deputados constituintes eleitos para se fazer uma Constituição, o Legislativo fazendo um conjunto de leis. Tá? Agora, o que eu gostaria que vocês percebessem aqui é o seguinte: quem preparou o anteprojeto constitucional não foi o Dom Pedro. Quem preparou o anteprojeto foi o Conselho do Estado. Eles fizeram isso no espaço de 15 dias. Como que um grupo de pessoas em 15 dias prepara um anteprojeto constitucional? Porque, na verdade, na realidade, este anteprojeto constitucional é o anteprojeto de 1823, que não foi aprovado. O que o Conselho do Estado fez foi pegar o anteprojeto de 23 e retirar as características que desagradavam Dom Pedro e acrescentar características que Dom Pedro quer na Constituição brasileira. Uma vez feito isso, o Conselho de Estado adequando isso, retirando o que Dom Pedro não quer, colocando o que Dom Pedro quer, este anteprojeto é apresentado a ele, rei. Ele, satisfeito, ele aprova, ele outorga. Anteprojeto aprovado, temos a nossa primeira Constituição. Então, em 25 de março de 1824, aprovada por Dom Pedro I, a nossa primeira Constituição brasileira. Aqui nós temos a primeira Constituição do Brasil. Em vestibular, as Constituições acompanham os anos em que elas são aprovadas. É a Constituição de 1824. O que a gente vai trabalhar agora aqui na sequência? Nós temos que trabalhar as características da Constituição de 1824, aprovada por Dom Pedro I, outorgada pelo Dom Pedro I, depois de preparado o anteprojeto por esse Conselho do Estado. E aí eu acho que fica mais tranquilo para você entender que a Constituição de 1824, aprovada por Dom Pedro I, tem uma tendência centralizadora, dando a ele, rei, o poder de governar o Brasil e uma influência, inclusive, do Poder Executivo sobre os demais poderes. Portanto, é uma Constituição centralizadora, retirando a autonomia das províncias. Não que o Brasil seja um país absolutista, não que Dom Pedro seja um absolutista, mas nós temos um rei aqui, sim, de tendência centralizadora e autoritária. Autoritarismo, na verdade, nós vamos debater um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter a predominância do poder executivo e moderador sobre os poderes legislativo e judiciário, um estado de tendência centralizadora. Ok? Valeu!